Há lugares que parecem suspensos entre o que foram e o que restou. Esta aldeia é um deles. Para mim, está exatamente igual ao que estava há 15 anos. Quieta, imobilizada, como se o tempo tivesse deixado de avançar aqui. Mas os meus avós contam outra história. Uma história que eu nunca vi com os meus próprios olhos. Halbach lembra-nos que as nossas lembranças permanecem coletivas. E percebo agora que isso vale também para os lugares que nunca conhecemos. Há uma parte desta aldeia que vive apenas na memória deles, não na minha. Desde que me lembro, esta aldeia sempre teve este silêncio espesso. Sempre pareceu feita de casas fechadas, ruas vazias, de um tempo que ficou à espera de algo que nunca voltou. Não é que esteja abandonada, é outra coisa. É como se tivesse parado de respirar, bem devagarinho. Para mim, sempre foi assim. Nunca a vi cheia, nunca a vi viva, nunca a vi como eles a viram. E, por isso, as minhas memórias daqui são feitas de ausência. São memórias de um lugar parado. Halbach diria que estas são memórias minhas, as únicas que posso chamar verdadeiras, aquelas que estão inteiramente em mim. E lá uma fotografia foi quando vieram cá os brasileiros, ele já morreu, coitado também. Ele vai fazer agora anos, agora para o Natal. Fizeram aqui uma grande fogueira, depois assar sardinha e febras, e eu cozi uma fornada de broa. Mas agora, onde é que isso vai? Depois da minha avó falar, fica um silêncio difícil de explicar. Não é o silêncio da aldeia, é outro, mais fundo. É como se, ao tocar no que foi, a lembrança ficasse pesada, como se o passado tivesse ficado demasiado longe para regressar com nitidez. Olha, tirámos água para levarmos para beber. E para cozer as batatas, para os comer. E ainda mais ali ver uns tanques que a gente lavava a roupa ali. O diabo veio aqui, levou aquela bomba que tirava a água. Era o balão. Ali aqueles parafusitos, que essa é que tinha valor. O balão, era o balão. A voz da minha avó não devolve vida ao que desapareceu, não colore o que restou. É uma voz que se aproxima do passado, apenas para reconhecer que ele já não encontra lugar aqui. O que ela lembra não regressa, apenas desenha o contorno do que se perdeu. Ricard fala da memória ferida, e é exatamente isso que escuto nela. Uma memória que já não promete continuidade, que não pede devolução, mas que insiste em nomear aquilo que deixou de existir para que não desapareça também sem rastro. E mesmo assim, há algo na sua lembrança que sobrevive, não o passado vivo, mas a sombra dele. Uma sombra que persiste apenas quando houver alguém capaz de guardar o que resta e de reconhecer, com a serenidade de quem já viu tudo passar, que já nada é o que era. Ricard escreve que o esquecimento carrega sempre consigo a noção de apagamento, de destruição, mas também a ideia de rasto. E é esse rastro que encontro aqui, não o passado em si, mas uma marca ténue do que foi. Nesta aldeia não há arquivos, não há registros antigos suficientes, nem fotografias, nem cartas, nem datas. O que existiu está agora espalhado no ar como uma poeira fina, quase invisível. E talvez por isso tudo pareça parado, não porque o tempo não avançou, mas porque avançou demais e deixou apenas o contorno. Há sempre uma parte do passado que não conseguimos alcançar, mesmo quando o procuramos com cuidado. É como se a memória mantivesse zonas interditas, silêncios que não se deixam reconstruir. Halbach descreve isto como a fronteira entre aquilo que lembramos e aquilo que apenas supomos. Não basta que eu tenha assistido ou participado de uma cena para que a imagem se transforme em lembrança. Há imagens que nunca chegam a fixar-se, outras que se desfazem antes de se tornarem nossas. E talvez a aldeia, tal como existiu antes de mim, vive exatamente nesse intervalo, num lugar onde a memória já não alcança e o esquecimento ainda não chegou por completo. Para mim, esta aldeia continua a mesma de há 15 anos, mas essa permanência não é estabilidade, é suspensão. É o rastro que desapareceu, a marca de um tempo que ficou preso entre duas existências. Ricard lembra que a história, a memória e o esquecimento não são opostos, mas são camadas que se cruzam. Ele escreve que a história instrui a memória, mas também a fé, e sinto isso aqui. A memória que guardo e a memória que me contaram não coincidem e, no meio delas, cresce um espaço vazio. Caminho por estes lugares como quem percorre o intervalo entre duas versões do mesmo sítio, a que existiu antes de mim e a que permanece agora, silenciosa, imóvel, intacta, mas deserta. E é nesse intervalo, entre o que fica e o que se perde, que a aldeia continua a viver, não como presença plena, mas como o rastro persistente de tudo o que já não volta.